Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a resenha deste livro, que se chama Elogio da Loucura, do Erasmo Rotterdam, né? E ele é um livro de filosofia, mas essa edição da série Filosofar, né? Ela é um pouco mais voltada para o público juvenil. Quer dizer, nada que, né, impeça um adulto de ler, mas quer dizer que ele é um pouco mais fácil, as palavras são mais fáceis, né? E ele tem um ponto bem legal aqui no final, que ele meio que faz uma resenha aqui do livro em si, né? Então, assim, do que fala o livro, quem foi o escritor. E no final ele até tem um quadro também que fala um pouco sobre a filosofia em si, para que ela serve e tal. Então, assim, quando eu comecei a ler esse livro, antes de começar, eu fiz uma enquete lá no Instagram, perguntando será que eu ia me arrepender ou será que eu ia me surpreender, né? E ganhou que eu ia me surpreender. E na verdade, assim, eu não me arrependi, né? Porque ele tava ali na sequência da categoria que eu ia ler, então não tinha como, né? Me surpreendi um pouco, porque assim, quando chegou lá no meio do livro, teve uma parte bem legal, que ficou bem fácil de entender. E eu não esperava por isso, achei que o livro todo ia ser super maçante, super chato, né? Me desculpa quem gosta de filosofia. Mas enfim, então vamos lá. O Elogio da Loucura seria a própria loucura, né? Escrevendo ali e falando, se elogiando, né? Então ele é dividido em algumas partes, assim, tipo, isso é uma coisa boa, olha só, ele é dividido tipo em tópicos curtos, assim, ó, tá vendo aqui? Aspectos e formas da loucura, aqui, ó, tá vendo assim? Ó, né? Loucura dos jurisconsultos, loucura dos filósofos, aí tem loucura dos reis, sabe? E por aí vai. Ó, a sorte ajuda os loucos, a loucura é bem quista por Deus. O que ajuda para o livro não ser tão maçante, porque quando a gente tem um ponto, né? Tipo assim, ah, nossa, eu vou ler 10 linhas e deu. Aí já é outro título, né? Então, isso ajuda porque, assim, quando a leitura é meio maçante, tendo tópicos curtos, capítulos curtos, isso ajuda muito, né? Então, isso é um ponto forte desse livro. Enfim, vamos lá. Então, ele escreve como se fosse a própria loucura, né? Falando e ela elogiando a si mesmo, né? Então, no final ali também, nesse resuminho, ele tem um tópicozinho ali que fala sobre isso, que a loucura fala que quem é louco é mais feliz, né? Por exemplo, assim, os idosos, né? Os velhos, quando ficam velhos, eles têm dois caminhos. Ou eles escolhem se matar, ou ficar depressivo, pensando na morte que tá chegando, ou eles botam uma roupa bonita, ou eles arrumam os dentes, né? Saem pra dançar e tal, que hoje em dia é muito comum. Então ele fala, tipo assim, esses que saem pra dançar, que se arrumam e que não dão bola pra morte, que estão vivendo a vida, né? Eles têm um pouco de loucura, e a loucura que permite eles fazerem isso e ser feliz, né? E os outros que estão lá esperando a morte, olha que triste. Olha que chato que é a nossa vida sem loucura, né? Igualmente, assim, as pessoas que arriscam, as pessoas que vivem, né? As pessoas que a gente olha e pensa, nossa, que doida, jogou tudo pra cima, né? Jogou tudo pro alto e tal. Largou a profissão chata, foi pra outra. A profissão chata, né? Que era a segura, vamos dizer assim, né? Ah, olha que louca, né? Foi, arriscou tudo. Mas essa loucura permitiu que a pessoa fosse feliz, né? Então é isso que ela fala. Ela fala que a gente, quando vai escolher uma companhia, a gente prefere os amigos que são malucos do que os que são muito sérios, sempre ali naquela mesma coisa, né? Ele fala, inclusive, daí ele faz a comparação dos reis e os bobos da corte, né? Que os bobos da corte eram figuras loucas, né?
Só que os reis adoravam, porque fazia passar o tempo deles, né? Divertia eles, ao contrário dos outros que só ficavam puxando o saco e era um pé no saco mesmo, né? Então é sobre isso, tá? O elogio da loucura, então, ele fala que todos nós temos que ter uma certa loucura, inclusive ele fala sobre o amor também, né? Que quem ama tem uma certa loucura, porque faz coisas, né? Que nunca imaginou fazer por amor e tal e tal. Então é nessa pegada, tá? Então, aqui que eu falei pra vocês, né? Que ele tem um resuminho, então ele fala isso, ó, do que fala o elogio da loucura, né? Ele aponta a diferença entre o sábio e o homem comum, ele defende a loucura como um bem da sociedade, denuncia a hipocrisia do clero e da nobreza, né? Enfim, vários pontos assim, né? E é muito legal, e ele tem um resuminho também no final sobre a vida do Erasmo de Roterdã, né? Quem foi ele. Enfim, então assim, para quem gosta de filosofia, legal, para quem não gosta, né? Mas quer entrar nesse mundo, ou quer ler um livro de filosofia, essa série Filosofar eu indico, né? Porque aí o livro é um pouquinho mais fininho, o palavreado é um pouquinho mais fácil também. E é isso, pessoal. Então fica aqui a dica de leitura de hoje. Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã.